Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Aqui estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre a quarta e última grande parte do Catecismo da Igreja Católica, a oração na vida cristã, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Olhando para Jesus, o nosso modelo de oração e o nosso pedagogo no ensino sobre a oração, hoje nós vamos falar de um aspecto tremendamente importante da oração, que é a vigilância e o combate. Mais um motivo para nós rezarmos e rezarmos sempre e rezarmos atenta e devotamente, por causa dos perigos que corremos e que, sem a oração, seguramente estaremos sujeitos, como que desarmados, para sucumbir diante desses perigos. Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, versículo 34. Vamos ao texto e teçamos alguns comentários sobre ele depois. Velai sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso do comer, com a embriaguez e com as preocupações da vida, para que aquele dia não vos apanhe de improviso. No capítulo 21 do Evangelho segundo Lucas, Nosso Senhor discorre sobre os últimos acontecimentos e, de forma específica, sobre a vinda do Filho do Homem. Nós professamos que Jesus virá um dia para julgar os vivos e os mortos, para fazer o arremate da história da humanidade. Todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, diz a 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. E naquele dia, todos prestaremos contas dos nossos atos. E é nesse contexto que Jesus pede atenção, que Jesus pede vigilância. A oração é vigilância. A oração é estar atento. A oração é um combate. Combate contra o quê? Ou contra quem? Em outro contexto, São Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as potestades que habitam nos ares. Mas não é disso agora que está falando Nosso Senhor. Nosso Senhor está falando dos riscos que nós corremos se negligenciarmos, do perigo que existe, digamos assim, dentro de nós, se não aguardarmos a chegada de Jesus com atenção. Reparem que são 3 coisas que podem brotar de dentro, que podem nascer, que podem germinar dentro do nosso coração de forma muito nociva. Primeiro, o excesso do comer. Depois, a embriaguez e depois as preocupações da vida. Com essas coisas, o nosso coração se torna pesado. Não é pesado do ponto de vista físico, como se o coração passasse a ter 5 quilos, 10 quilos, 15 quilos. Não é isso. É um eufemismo para dizer que a nossa vida pode se tornar um peso, pode se tornar uma realidade insuportável de se carregar, acostumando-nos de forma rotineira, comer, beber, dormir, preocupações da vida, atividades, isso, aquilo outro. Marta, Marta, tu te inquietas, tu te preocupas com muitas coisas. E o excesso e a falta de disciplina e a falta de rigor ao administrar tudo aquilo que Deus nos concedeu de forma harmoniosa, de forma serena, não permitindo que essas coisas acabem nos levando ao tédio, à assídia espiritual, à falta de motivação para rezar, assim nós nos distanciemos de Deus. Preocupações da vida, excesso no comer e no beber.